Por falar em atualidade, temos, como sabem, notícias de carne de porco infectada com dioxinas. Esse tema já foi aqui abordado na primeira parte, na ótica do consumidor, da defesa do consumidor. Agora, até que ponto é que pode ser prejudicial à saúde? Dr. Carlos Martins está hoje aqui connosco e pode ajudar-nos a esclarecer. Bom dia. Muito bom dia. Corremos riscos? Parece-me que não. As dioxinas são uma série de compostos químicos, normalmente resultam de uma combustão, são um produto de uma combustão. Podem chegar ao ser humano pelos alimentos contaminados, como é este o caso, mas a maior parte das vezes chegam através de fumos inalados. Por exemplo, a inalação de fumos de fábricas num ambiente muito poluído também pode ser uma fonte de dioxinas para o ser humano. E depois há uma fonte muito comum e que quase ninguém fala, que é a inalação do fumo de tabaco. O fumador que, ao fumar, está a inalar algumas dioxinas. Então, deixa-me ver se percebi. Os fumadores correm mais riscos ao fumarem um cigarro do que um consumidor de carne de porco neste momento? Exatamente, eu acho que sim. O problema da exposição às dioxinas é, sobretudo, prende-se com exposição muito intensa e se ela for prolongada ao longo do tempo. Ora, esta situação, esta crise que estamos a viver, é uma situação pontual e que não deverá passar além disso, não deverá passar a crónica, porque foi detectada e está a ser resolvida. O fumador expõe-se muitas das vezes ao longo da sua vida. E em muito maior quantidade do que, exatamente, do que numa febre. É uma boa oportunidade, ao falarmos das dioxinas, para tentar convencer as pessoas a deixar de fumar. Não é verdade? É, pois. A carne de porco é aconselhável ou desaconselhável, independentemente de conter ou não dioxinas na nossa alimentação? Numa situação normal, digamos. Olhando para a alimentação, para aquilo que deve ser uma alimentação saudável, a carne de porco é um dos possíveis componentes da nossa alimentação. Agora, é importante ter a noção de que muito do que nós falamos em relação à nossa saúde relaciona-se com uma noção de equilíbrio. Muitas das vezes os problemas passam pelos exageros. Quando esse equilíbrio não é respeitado, é aí que temos problemas. Também é importante a forma como comemos a carne de porco. Ou seja, devemos tentar preferir. Eu tenho aqui algumas... Este é um porquinho simpático. Exatamente. Tenho aqui algumas dicas. Este é simpático. Mesmo antes de ir até ao prato, podemos levantar, torna-se mais fácil. Por exemplo, devemos preferir a carne magra do porco, por exemplo, do lombo, em relação ao pernil. Exatamente. Ou à fumada, a carne fumada. Presunto, ou toucinho. Esse sim mais prejudicial à saúde, exatamente. Também com maior quantidade de gordura. Exatamente. Devemos preferir a carne de porco cozida, grelhada, em detrimento da carne frita. O acompanhamento também é importante, o acompanhamento com salada, legumes, com fio de azeite, em detrimento do acompanhamento com batata frita. Ou batata frita. Ou batata. Devemos preferir o temperamento com ervas aromáticas em detrimento do sal. E depois, se olharmos para a roda dos alimentos, aqui está, é fácil ver que a carne de porco se insere aqui neste grupo. Nem consigo encontrá-la, quase. Exatamente. Insere-se aqui neste grupo, onde estão as carnes vermelhas, a carne branca e o peixe. São apenas uma pequena componente de toda a nossa alimentação. A porcentagem é muito diminuta. Cerca de 5%. Apenas 5% exatamente, da nossa alimentação. Desempenham um papel secundário. O papel principal está aqui. Está nos produtos hortícolas. Frutas e legumes. Exato, frutas e legumes. Em relação às carnes, a carne de porco é uma carne vermelha, tem maior teor de gordura saturada. Devemos tentar preferir a carne branca e o peixe. Depois tenho aqui umas imagens que, no fundo, também me mostram um pequeno truque que as pessoas podem fazer. Aqui está. Este será olhamos para o prato. Exatamente. Quando olhamos para o prato, quando começamos a nossa refeição, podemos imaginar aqui umas linhas, uma certa divisão. Cá está, uma divisão vertical a meio do prato e depois, de um lado, dividimos em quartos. A parte maior, aquela metade, deverá ser composta sobretudo... meia lua. Exatamente. Sim. Sobretudo por legumes. Podem ser
saladas. Agradecia que passassem a imagem seguinte. Que vão aparecer. Exato. Vão aparecer as legendas. Ora, lá está. Pode ser salada, pode ser couve, pode ser qualquer tipo de legume. Desde que sejam vegetais, não é? Exatamente. Até fruta. Também até fruta também. Claro, pode-se incluir. Depois, um quarto poderá ser então um pouco de arroz, um pouco de batata, um pouco de massa, e o outro quarto um pouco de carne ou peixe. E desta forma, é uma forma fácil e é um pequeno truque da pessoa realmente se orientar e manter um certo equilíbrio na sua alimentação e ter uma alimentação saudável. Não se deve deixar de comer carne de porco. Vamos às linhas orientadoras desta nossa conversa. Exatamente. Não se deve deixar de ingerir carne de porco. Deve-se fazê-lo em menor quantidade que aquilo que normalmente o fazemos, normalmente ingerimos, porque, efetivamente, na roda dos alimentos, a carne tem apenas uma importância de 5% na nossa alimentação. Quanto às dioxinas, dado que foi controlado a tempo, também não é motivo para alarme. E, segundo as palavras do doutor, lembrem-se os fumadores que dioxinas são ingeridas por vós constantemente em cada cigarro que vão fumando, e com muito maior perigo, porque são consecutivos os cigarros que vão inalando e que vão prolongando ao longo da vida a ingestão dessas dioxinas. Doutor, muito obrigado por ter vindo à Praça da Alegria. Vemo-nos antes do Natal? Vemos no dia 24. No dia 24, muito bem. Estamos combinados.